teve um pessoal também que teve problema de internet, né? Ainda está tendo. Até hoje teve queda de energia de novo. Acho que tá bem complicado aí para reestruturar tudo depois da chuva, né? E dos ventos que deram. Mas enfim, Não, imagino. começando, queria agradecer a presença do Renato, né? Disponibilizando o tempo para vir conversar com a gente aqui na aceleração, falar um pouquinho de mobilização, né? Teoria da mudança, que é um tema bem legal, vindo nessa linha de estratégia. Agradecer também todo mundo que está presente aqui na aceleração, toda quinta-feira, né, com a gente. Já está na sexta aula, se eu não me engano, sexta ou sétima. Então tá bem legal, o pessoal está participando bastante. E agradecer também a Prefeitura de Lages aqui que está essas transmissões, né, essa aceleração, é, desde o início apoiando a gente. Eu não vou enrolar muito, até porque tá frio, né? Então já vou passar a palavra para o Renato para se apresentar e começar aí a falar de hoje. Tá bom, eu que agradeço aí ao Everton, pessoal, pelo convite, enfim, eu estou sempre super é, interessado e aberto a trocar ideias, sobretudo sobre esse tema de mobilização e engajamento, que é um tema que me interessa muito. Eu estou envolvido num processo muito forte de mobilização por uma causa que eu até vou usar como uma referência no final, que é bom que é um exemplo bem tangível e atual dessas ideias todas que a gente vai trocar aqui. E a ideia é um pouco isso, né? É uma troca, é uma conversa. Eu até trouxe uma apresentaçãozinha mais para me ajudar a guiar o pensamento, para eu não ficar também divagando muito e viajando muito. Pelo menos eu sigo uma lógica, um roteiro, me ajuda também a focar. Eu vou falar um pouquinho de mim, depois, como aqui o grupo não é muito grande, eu vou pedir para a gente fazer uma rodadinha de apresentação, assim, rápida, só para a gente, todos nós, talvez alguns de vocês se conheçam entre si, mas todos nós nos conhecemos rapidinho, e aí a gente toca para ver. Então, eu sou o Renato, eu sou jornalista de formação, mas trabalhei um tempinho com minha carreira na imprensa mais tradicional, Globo, na época no Rio tinha TV Manchete, enfim. Pra vocês verem quanto tempo, né, que eu não trabalho em redação. Mas a grande parte da minha carreira foi desenvolvida mais nos bastidores, vamos dizer assim, trabalhando com temas de comunicação, de mobilização e engajamento em organizações, ou empresas, ou consultoria, enfim. Trabalhei algum tempo, bom tempo da minha vida no Greenpeace, ultimamente fui diretor de engajamento do Greenpeace no Brasil, mas já tinha trabalhado uns anos atrás na área de comunicação. Enfim, trabalhei uma época no Banco Mundial, no IFC, na International Finance Corporation. Vivi 8 anos em Lima, no Peru, cuidando da parte de campanhas e comunicação para a América do Sul, da Oxfam Grã-Bretanha, que é uma organização, uma agência britânica que trabalha com temas de pobreza e emergência e apoio a situações de emergência. E aí, a partir daí, eu conheci uma boa parte da América do Sul, depois da América Latina, viajava bastante, foi uma experiência muito rica, um tempo muito rico para mim. Meu filho mais novo nasceu no Peru, inclusive. Então, essa abertura de conhecer a cultura latino-americana para mim foi um ganho muito grande. Depois que eu voltei para o Brasil, eu ajudei a fundar uma consultoria, fiz parte do grupo que ajudou a fundar uma consultoria que trabalha em temas de sustentabilidade, sobretudo no ambiente corporativo, chamado Gestão Origami. Estou vendo até que tem um ex-sócio da Gestão Origami aqui também, hoje. E aí, então, incorporei muito tema de sustentabilidade a esse arsenal de coisas que eu vinha trabalhando. Enfim, estive no Greenpeace, como falei, e também fundei minha outra consultoria chamada Together, que trabalha com processo de mobilização, engajamento, etc. E mais recentemente, de um ano para cá, foi quando eu mudei aqui para Florianópolis, eu assumi o posto de Country Director da Global Citizen Year, que é uma organização americana que trabalha no campo da educação. Então, algo que eu estou agregando também ao meu campo de conhecimento, sobretudo formação de lideranças jovens. Ela tem um foco específico em jovens nessa faixa etária, nessa faixa de vida entre o fim do ensino médio, high school, e antes de entrar no college, na universidade, no ensino superior. Então, a proposta é que o jovem não entre direto, tire um ano de gap year, como eles chamam nos Estados Unidos, o ano sabático, né? E aí pegue esse ano e se dedique a
conhecer uma nova cultura, mas mais do que conhecer uma nova cultura, desenvolver essa capacidade de liderança e visão internacional. Então, a gente recebia aqui todos os anos, algo em torno de entre 35 e 40 jovens de vários países do mundo. Da última vez tinha 37 jovens de 13 países diferentes. Eles ficam aqui em Florianópolis, e aí em Florianópolis eles, além de viver numa família local, mas eles também desenvolvem fazem um trabalho voluntário numa organização local, desenvolvem projetos pessoais de impacto social, aprendem muito desta convivência, com a ideia de que se tornem líderes, se formem como líderes com essa visão, com essa pegada, essa visão internacional, essa visão de cross-culture, como eles chamam, de entrelaçamento cultural, etc. E esse é um programa anual, eles ficam 7 meses aqui, né? Então, por conta da pandemia, esse ano a gente teve que fechar o programa antes do prazo, tivemos que, numa operação de guerra, mandar os 37 jovens para 13 países diferentes em 48 horas, antes que as fronteiras tivessem fechado definitivamente. Então, foi uma outra aprendizagem para mim, como lidar com situações de crise e negociar com embaixadas e companhias aéreas, etc. E aí o programa, no próximo ano, ele deveria começar em setembro desse ano, não vai ter, porque obviamente não tem a menor condição de trazer jovens de vários lugares do mundo para o Brasil, enquanto a pandemia, como geral, não estiver razoavelmente, sei lá, sob controle, não sei qual vai ser o controle dessa pandemia, mas enquanto não tiver, não vai ter. Então, eu estou representando a organização no Brasil. A gente lançou um programa recente, agora chamado Global Citizen Academy, que é um programa de formação de lideranças para jovens virtual. Começa agora em agosto, vai de agosto a dezembro. Ele está trazendo várias lideranças globais, é um programa de 7 semanas de formação, bem interessante. Depois, lembrem, posso colocar aqui no chat o link para a informação. E é isso, essa é a minha formação, a minha área de trabalho, e o que me traz a conversar com vocês hoje sobre mobilização e engajamento. Então, se vocês acharem que está ok, eu proponho só a gente fazer uma rápida passagem entre nós. Só assim, eu sou fulano, sou, enfim, Floripa, trabalho nisso, enfim, alguma coisa, só para a gente situar mais ou menos qual é o perfil das pessoas que estão aqui, pode ser? Talvez você possa controlar, você controla os microfones, você pode controlar aí a... Vamos pela sequência que tá aqui, né? Pegar o Everton, depois o Jean, que tá aparecendo para mim, e se apresentando, daí a gente vai seguindo a sequência. Beleza, boa noite a todos. O Everton, também fellow da Sociogud Brasil, agora também fazendo parte da equipe de programizações do Orion também. Então aí entrando para a equipe do Orion. E trabalho também com mobilização, com voluntariado e com ações assim. E bem-vindo, Renato, bem-vindo, obrigado pela participação. Já tá aí? Acho que não tá ainda, ele deixou aberto. Karen. Boa noite, pessoal. Meu nome é Karen, sou assistente social, trabalho com projetos sociais já há algum tempo. Acho que é isso, né? Hoje, atualmente, eu trabalho com projeto social na Associação da Agenda de Assistência aos Menores, mas sou prestadora de serviço, né? Então, também trabalho com captação de recursos, com orientações, voluntariado, projetos, enfim. Mais especificamente nas comunidades, tá? Também sou conselheira de direitos do CMDCA e também represento o Fórum dos Trabalhadores do SUS no Conselho Municipal de Assistência Social, que são espaços extremamente importantes para quem trabalha com projetos sociais também, certo? Legal. Johnny tá aí? Tô. E aí, tudo bom, pessoal? Então, eu sou o Jordan, sou empresário, eu tenho uma confecção, mas eu estou trabalhando há um tempo agora num projeto, desde o início do ano, um projeto social, quero montar uma cidade com foco no desenvolvimento humano, principalmente nos bairros, e depois fazer com que esses bairros se comuniquem e finalmente construir uma cidade de forma que os bairros sejam independentes e eles se comuniquem entre si, até
fazer uma cidade que consiga suprir essa necessidade de construção do ser humano focado em valores, em virtudes, sabedoria, é bem um conceito bem mais filosófico, mas que eu acredito que seja crucial nesse momento, que eu considero que seja uma grande crise de valores. E também tem conhecimento em permacultura, em fluxonomia, e eu estou aqui para contribuir. Então a ideia é que até no final do ano a gente esteja tudo alinhado e conhecer muita gente para que a gente consiga trocar muita figurinha e construir logo isso daí. Um abraço. Legal. O próximo que tem para mim aqui é a Júlia. Boa noite, pessoal. Meu nome é Júlia, eu trabalho na APAE. Na APAE eu coordeno o programa de prevenção das deficiências e faço a captação de recursos através de projetos. Então, eu coordeno os projetos, faço a captação e acompanho a execução, né, junto com a organização. Sou professora efetiva do governo do estado, cedida para a APAE de Lages, trabalho lá há 18 anos. Legal. É Alex, do Aprender para Vencer, né? Tá, pode se apresentar. Tá com o microfone mutado aqui pra mim. Deu? Alô? Isso, estamos escutando. Então, boa noite a todos e a todas. Sou Alex Amaral, sou psicólogo de formação, tenho mestrado em ambiente e saúde e atuo na Associação Catarinense de Apoio Social e Educacional à Família, Instituto Aprender para Vencer. Nós trabalhamos com projetos sociais voltados à saúde, orientação e qualificação profissional, atuamos com projetos de saúde e prevenção nas escolas e também sou presidente do Comitê Estadual para o Controle da Tuberculose de Santa Catarina. Estou aqui para aprender com cada um de vocês e, dessa forma, expandir aí, fazer uma expansão dos nossos projetos. Show de bola. Alô? Luiz tá aí? Opa, estou aqui. Boa noite a todos. Meu nome é Luiz Gustavo. Eu sou formado em administração, tenho pós-graduação na área de marketing, vendas, tenho MBA na área de gestão empresarial. Atualmente eu atuo como gestor comercial na área de certificação digital e sou vice-presidente do Aquecendo Corações Lages, né, que é uma junção de pessoas que todos os sábados nós produzimos aí em torno de 400 a 500 marmitas, né, e de forma gratuita distribuímos aí nos bairros mais vulneráveis da cidade, né. Isso com o auxílio da população, com o auxílio de muitas empresas, e nós mesmos, né, que vestimos a camisa e arregaçamos as mangas, né. Completamos esse mês, o mês passado, desculpe, 1 ano de projeto, onde conseguimos entregar aí próximos a 20 mil marmitas, aí, de forma totalmente gratuita, e um alimento de bastante qualidade para esse povo aí. Show de bola. Na sequência aqui tem o Roberto e o Zumar para se apresentar. Olá, boa noite. Acho que o Roberto devo ser eu nesse caso. Um prazer rever o meu amigo Renato depois de tantos anos. Eu sou engenheiro de formação. Minha experiência voluntariado é aqui no órgão ambiental de São Paulo durante os últimos 16 anos, trabalhando na área ambiental. Hoje eu sou professor de pós-graduação aqui do Senac de São Paulo, em 2 cursos ligados à área ambiental, que é minha área de especialização, e tenho me envolvido cada vez mais com a área de saneamento básico e com a área de educação. Para mim, uma das coisas que ficou patente com essa ocorrência da pandemia no mundo todo é a notória falta de educação da estrutura, na nossa estrutura de educação, né? O foco está no lugar errado, o foco não está na educação aberta e abrangente, ela está muito chegada no especialista, e nós estamos precisando de educação do jardim de infância até o fim do ensino médio, porque sem isso você não vai mudar nada nesse país, nem em país nenhum, que é o que a experiência conta. Alguns programas das Nações Unidas têm trabalhado muito nessa área de educação associada a saneamento básico,
A última pesquisa que eu li sobre isso agora no começo do ano mostra que a cada real investido, a cada moeda, vamos chamar assim, investida em educação, você economiza outras 4 a 7 moedas em saúde, né? E essa mesma taxa se replica em saneamento. Então, eu não vejo sentido em não investir de forma combinada, primeiro em educação, depois em saúde, saneamento, depois na área de segurança. Mas, infelizmente, nós temos esse tripé invertido no Brasil, né? Por isso, gosto muito de ouvir o Renato, porque conheço a estrutura do trabalho dele, o conhecimento profundo, e é sempre uma alegria poder trocar ideia com todos vocês aqui. Espero realmente assim estar disponível e usar mais o ouvido do que a boca. Obrigado. Show de bola, show de bola. O Zumar tá aí? Boa noite, pessoal. Meu nome é Zumar. Eu sou analista ambiental. Trabalho numa empresa privada na área socioambiental. E estamos aí para ampliar conhecimentos, né? Valeu, pessoal. Pode seguir, Renato, já todo mundo se apresentou. Falou, estamos se apresentando. Legal, é bom ver essa diversidade de formação, de interesses e tudo mais. E agradeço aí a disponibilidade e o tempo, né? Em plena meio de semana à noite, a gente sabe que é complicado, né? Mas, enfim, vamos tentar, então, fazer uma coisa um pouco mais movida. Tal. Eu trouxe, como eu falei, uma apresentaçãozinha, um pouco para ajudar a guiar meu raciocínio. Então, a ideia, enfim, vou avançando na apresentação, mas a qualquer momento que vocês tiverem pergunta, liberem o microfone, pergunta, não tem problema. Depois, a ideia é abrir para trocar ideias a partir do momento do fim da apresentação, enfim. Então, pode ou fazer durante, ou segurar e guardando, e a gente, no final, segue o papo mais um pouco. Tá bom? Deixa eu ver se dá certo aqui compartilhar, ver se funciona agora. Só. Deixa eu achar aqui. Acho que é essa. Vamos lá. Vocês estão vendo aí? Sim, apareceu aqui. Tá aparecendo? Aparece a tela toda? Eu queria ver se colocava no modo... Se colocar no view... Ela tá para editar, né? Você vai colocar para apresentar. Tá para editar. Deixa eu ver se eu coloco full screen. Não, é full screen, né? Um minutinho só. Vamos ver se muda. Tá aparecendo a tela toda? Tá tudo preto por enquanto. Não sei se... Tudo preto? Para mim já tá aparecendo. Apareceu ou não? Tudo preto ainda? Aqui ainda tá tudo preto. Tá, deixa eu voltar para o modo anterior, senão a gente fica no modo editar. Se der para ver, não vamos complicar muito a vida. Agora voltou, agora a gente tá vendo de novo. Bom, consegue ver pelo menos, né? Isso, Tá bom, então vamos seguir por aí. Qualquer coisa a gente mexe. Então, a ideia um pouco hoje é falar sobre isso. Na teoria de mudança, mobilização e engajamento, um pouco como elementos essenciais disto do que como é que a gente, de alguma forma, que elementos a gente tem que ter na mão ou conhecer para a gente conseguir mobilizar, engajar as pessoas em algum, seja, e aí, no geral, seja ao redor de um produto, ao redor de uma ação, ao redor de uma atividade social, ao redor de um projeto de impacto social, enfim. Como é que a gente conecta? Como é que a gente se conecta com as pessoas e, a partir dessa conexão, a gente consegue colaborativamente, de alguma forma, fazer uma ação conjunta, né? E uma coisa que eu sempre gosto de destacar muito é essa diferença entre comunicar, mobilizar e engajar. Elas não são a mesma coisa, embora, obviamente, estejam interligados. Uma está assim, intimamente ligada à outra, é uma consequência da outra, mas elas não são a mesma coisa, e é bom a gente diferenciar exatamente o que a gente quer fazer, ou que tipo de resultado a gente pode obter de uma ação de comunicação, de uma ação de mobilização e de uma ação de engajamento. Então, assim, em linhas bem gerais,
A comunicação tem muito a ver, na sua essência, com a disseminação. Quer dizer, você usa as ferramentas de comunicação, você tem a intenção de comunicar quando você quer compartilhar, disseminar, divulgar, levar adiante algum conhecimento, alguma ideia, algum conceito, etc. Então, em geral, o processo de comunicação é um processo que vai de si para fora. De si como indivíduo, como empresa, como organização, para o mundo externo. Você está levando aquilo que você quer, que é interior a você, que é a sua visão, que é a sua crença, e está querendo que outras pessoas, outras organizações, outros grupos conheçam o que você está dizendo, fazendo, querendo, etc. E aí você tem vários instrumentos para comunicar isso, né? Comunicar esse conjunto de informações, de ideias, de conceitos, de imagens, etc. Enfim, você pode comunicar de mais diferentes formas, desde do sinal de fumaça dos antigos, dos que os indígenas faziam, até os processos mais modernos de comunicação, enfim. Mas é sempre isso, sempre embora a comunicação idealmente ela seja dialógica, ou seja, você está comunicando. E essa teoria da comunicação procura definir isso muito claramente. Você emite essa comunicação usando algum canal dos vários que existem. Por meio desse canal, você manda a sua mensagem, que é aquilo que você gostaria que o receptor, os receptores do outro lado escutassem. Você escuta, a boa comunicação mandaria que você prestasse atenção nos ruídos que possam surgir, que possa afetar a capacidade de interpretação do seu sinal pelo outro lado. Você escutando o que o outro diz, você, eventualmente, se faz uma boa comunicação, você incorpora o feedback que você recebe, melhora a sua comunicação, etc. Esse vamos dizer assim, é um sistema fechado tradicional de comunicação. Mas notem que esse sistema ele é sempre muito dialógico. Você, em geral, você que eu digo, nós, organizações, ou a nossa comunicação, a gente almeja ter um controle sobre esse processo. Você está comunicando algo, você vai ouvir que as pessoas ouvem, te dizem, você vai melhorar aquilo e tudo mais. Existe ainda um elemento aí qualquer de controle, e é basicamente dialógico, né? A mobilização, ele já é vamos dizer assim, um aprofundamento deste processo de comunicação. Quer dizer, você não quer apenas que as pessoas conheçam as suas ideias, ou entendam o que você está falando, capturem a sua mensagem, etc., mas você gostaria de mobilizá-las a fazer algo, a tomar algum tipo de ação. Então, essa combinação entre comunicação e mobilização é a essência da mensagem de marketing. Né? O que a mensagem de marketing tradicional quer? A mensagem de marketing tradicional quer que você conheça este produto, esta ideia, este serviço, essa mensagem política, não importa, e você, em função de conhecer isso, faça algo. Compre esse produto, vote no partido X, voe para passar as férias no lugar tal, apoie essa organização desta forma, etc. Então, você está querendo, de certa forma, vender. Eu não gosto de dizer apenas o conceito de vender, que diminui um pouco na percepção, mas você quer que esta comunicação se transforme numa ação. E essa ação, então, e para você transformar esta comunicação numa ação, ou seja, você está, na prática, desenvolvendo um processo de mobilização. Você quer mobilizar a pessoa a que ela faça algo. E aí também há vários instrumentos de marketing, de análise, de tendência, a propaganda, a publicidade entra muito fortemente nisso, né, chamando as pessoas a fazerem coisas, etc. Então, comunicação e mobilização andam muito intrinsecamente ligadas nesse contexto. Eu comunico, então as pessoas sabem o que eu quero, conhecem as minhas ideias, entendem, eu estabeleço esse canal com essa pessoa, e a minha ideia, a minha produto, ou que seja, a minha comunicação, ela é voltada para que estas pessoas que tomaram contato dela façam alguma coisa. Ajam, né, atuem, etc. O conceito de engajamento, e muita gente confunde mobilização com engajamento, mas as duas coisas são fundamentalmente diferentes e tem uma diferença fundamental, que é, tanto no processo comunicacional como no processo de mobilização, ela, em geral, parte de mim como pessoa, como empresa, como organização, etc.,
para fora, e eu tenho um relativo, eu diria que quase total controle sobre o que eu estou fazendo. Eu sei, ou deveria saber o que eu estou falando, eu sei que eu deveria saber por que eu estou falando, para quem eu estou falando e o que eu quero com isso. Ou seja, ele parte de mim para o mundo externo. O engajamento, e a gente vai ver nas apresentações seguintes, ele é justamente o caminho oposto. O engajamento é eu, que estou recebendo isto, incorporo ou não isso? Trago para mim a ação que se pede ou não? E por quanto tempo eu vou fazer isso? E sobre isso eu não tenho controle. Eu que estou emitindo a comunicação e mobilização não tenho controle. Eu posso razoavelmente bem controlar a comunicação e mobilização, mas eu não consigo controlar o engajamento. É interessante pensar que, assim, tanto vocês estão vendo direitinho? Está tudo bem? Estou falando e... Sim, que para mim tá ok. Tá, não, tá bom. Então, é interessante pensar que quando eu elaboro, começo a desenvolver um processo de comunicação e mobilização, eu tenho que partir de alguns pressupostos básicos. Eu tenho que me conhecer como pessoa, como organização, como empresa. Eu tenho que conhecer o contexto em que eu estou operando e tenho que ter um razoável conhecimento sobre os outros, sobre aqueles para quem eu estou comunicando ou tentando mobilizar. Sem isso, nenhum processo de comunicação e de mobilização é sustentável. Eu não comunico no abstrato, eu não deveria comunicar aquilo que eu não sei direito, eu não deveria comunicar aquilo que não tem nada a ver comigo, porque sou eu que estou emitindo comunicação, então a pessoa quando recebe, ela está olhando para mim, ela quer saber que tem uma coerência. Eu tenho que entender em que contexto eu estou comunicando, faz sentido comunicar isso num contexto em que as pessoas estão vivendo desta forma? Se houver um descompasso entre a minha comunicação e meu pedido de mobilização e o contexto que as pessoas estão vivendo, essa comunicação não vai ser efetiva. E, de preferência, tem que conhecer os outros. Eu tenho que saber para quem que eu estou comunicando, quem são essas pessoas, onde elas vivem, o que interessa a elas. Então, é sempre essa questão do conhecimento. O que eu sempre gosto de dizer é o seguinte: não existe processo de comunicação para fora sem que eu me conheça como pessoa, como organização, como empresa, muito bem. Então, o primeiro exercício é para dentro, não é para fora. É um exercício de planejamento que começa a perguntar quais são as minhas forças, aquelas coisas que a gente sabe, debilidades, o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo as perguntas essenciais. Se eu não tiver resposta para as perguntas essenciais, eu não consigo estabelecer um vínculo sustentável com o mundo lá fora. E quais são essas perguntas básicas? É muito engraçado quando eu faço consultoria, aquelas perguntas, eu até brinco, olha, vamos fazer primeiro uma sessão de autoanálise, né? Eu não tenho formação em psicologia, aqui a gente tem uma pessoa que tem, mas é assim, como é que eu posso me apresentar para o mundo lá fora se eu não me conheço razoavelmente? Então a pergunta é, quem sou eu? Quem sou eu como pessoa? Quem sou eu como empresa? Quem sou eu como organização? Enfim, quem sou eu que estou querendo comunicar para fora? Como é que eu me defino? Desde quando eu existo? Qual é a razão de existir? Se me perguntar, Renato, quem é você? Como é que você responde a isso? Se eu pergunto a você, empresa X, quem é você? Qual é a essência da sua empresa? Para mim, na minha opinião, é um exercício fundamental, porque quanto mais autoconsciência eu tenho, mais possibilidade de conectar com o mundo externo eu tenho, que as pessoas percebem nos processos de comunicação e mobilização, percebem se há incoerência entre aquilo que eu digo e aquilo que eu, na prática, demonstro ser. Que não necessariamente se quer o que eu demonstro ser, é o que eu sou. Ainda tem todas essas sutilezas. Mas o que eu trago de diferente? O que a minha mensagem traz de diferente de outras que já estão por aí? Eu como pessoa, eu como empresa ou como organização? O que me torna característico? O que me torna único? Que demandaria... que mereceria o interesse e um pouco da atenção de quem está lá fora. Por que eu trago essa diferença? As pessoas estão precisando disso, estão demandando disso, estão demandando isso, elas não perceberam ainda e eu ainda vou ter o trabalho de despertá-las para isso. Por que é tão importante isso? Para que eu estou trazendo isso, essa diferença, seja ela qual for, essa mensagem, essa ação, esse produto, não importa. Para quem é isso? É para todo mundo?
É para este grupo social específico? É para esta comunidade? E quem são essas pessoas? Onde elas vivem? O que é que elas fazem? Aquela brincadeira, né? Quem são elas? Como é que se reproduzem, etc. Mas quem são? Para quem que eu estou levando isso na prática? Quanto mais assertivo eu sou nessa resposta, mais eu tenho possibilidade de estabelecer canais de comunicação e de mobilização sustentáveis. E ainda nem estou falando em engajamento. E o que eu quero que essas pessoas façam, na real? Quero que elas comprem? Eu quero que elas assinem essa petição, eu quero que elas vão, eu quero que elas me apoiem em alguma coisa. O que eu quero na real? Porque eu deveria ser capaz de responder a quem está do outro lado, tá, o que você quer que eu faça? E responder de uma forma muito objetiva. Compre isso, porque isso vai te fazer bem. Assine essa petição. Participe dessa atividade. Apoie isso. O que eu quero? Tem que ser, o ideal seria que você fosse capaz de uma forma muito simples, responder essa pergunta. Em que contexto isso que eu estou pedindo acontece? Eu estou lançando um produto novo, ou estou lançando uma ação de mobilização por uma causa, etc. Nesse contexto de pandemia, dá para fazer isso agora? Esse é o melhor momento? Ou se esse é o melhor momento, como é que eu encaixo com o momento que as pessoas estão vivendo? Ou momento de crise econômica, ou momento de pós-ciclone, sei lá. Em que contexto isso está acontecendo? As pessoas estão mais felizes, mais tristes, mais preocupadas ou não, com melhor emprego ou não, com maior salário ou não, mais interessadas ou não? Tem que ser capaz de responder a essa. E a pergunta aqui, fundamental, que eu acho que encaixa com a primeira pergunta é: por que isso interessa as pessoas, na real? E às vezes essa resposta pode ser muito dura para a gente, pode ser que a gente ache que tem a ideia mais incrível, vamos dizer assim, a proposta social mais interessante, o produto mais inovador, que eu seja uma pessoa incrível, que eu seja o melhor candidato para alguma coisa. E as pessoas não estarem interessadas nisso. E não estarem interessadas porque não é o momento de estar interessado. Tem uma frase atribuída ao Victor Hugo, que ele fala que nada é mais poderoso que uma ideia cuja hora chegou. E às vezes acontece de a ideia que nós estamos trazendo, das duas uma, ou o tempo dela já ter passado, a gente perdeu um momento, ou não ter chegado ainda. E as pessoas não estarem ainda na capacidade de fazer a conexão contigo. Então, fazer um bom exercício de olhar quem eu sou, qual é o momento, para quem ajuda a gente a perceber se este é o momento daí, se não tiver, mais possibilidade de conexão vão existir. Tudo bem até aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Só pode dizer um yes, só para ter certeza que tem gente aí fora ainda. O pessoal já... Tudo tranquilo, tá? Tá bom. Então vamos seguir. Mas eu falei, se quiserem em algum momento interromper, pode interromper, trazer ideias, tranquilo. Mas o que eu estava falando é o seguinte, é que se a gente faz bem esse exercício prévio, de novo, até aqui, eu nem estou falando do mundo externo a nós como pessoas, a nós como empresa, a nós como organização, e nem estou falando de nós. Portanto, sequer cheguei no processo de engajamento. Mas eu estou entendendo, de novo, repetindo, o que eu estou dizendo é, este processo de engajamento, ele implica que a gente tenha uma boa dose de conhecimento sobre nós mesmos, com pessoas e ou organizações. Então, se a gente consegue entender bem e ter bastante clareza sobre quem sou eu, por que eu estou tentando desenvolver esse processo de mobilização e comunicação, o que eu estou comunicando, por quê, para quem, em que contexto, etc., eu começo a partir daí a formular o que é chamado de teoria da mudança, teoria da mudança. Então, vocês já ouviram falar, suponho que alguns ou todos de vocês apliquem esse conceito de teoria de mudança. Alguém aqui não conhecia esse conceito? Todo mundo conhece? Ok, não preciso... Deixa eu ver, acho que tem alguns que não conhecem, não. Tá, assim, na verdade, a questão, o conceito de teoria de mudança, ele surge originalmente no contexto das grandes organizações multilaterais, sobretudo o Banco Mundial, foi quem um dos primeiros que conceituou mais profundamente isso. Por quê? O que acontece? O Banco Mundial, acontece de muita gente agora com essa coisa do ministro indo para lá trabalhar ou não. Outro dia tinha um meme de uma pessoa dizendo que
Eu não tenho nenhum problema em o ministro trabalhar lá, porque eu tenho conta no Banco Mundial, não tem problema em o ministro ter lá. E, obviamente, o Banco Mundial não é um banco, apesar do nome, não é um banco que as pessoas tenham conta, né? Ele é um banco financiado pelos governos do mundo, nasceu logo depois antes do fim da Segunda Guerra Mundial, ainda no contexto do processo de negociação de Bretton Woods, que um pouco redesenhou o mapa de poderes no mundo para evitar que no futuro, ou seja, para criar condições que evitassem futuras guerras mundiais. Então, foi criado o FMI, o Banco Mundial, etc. E o Banco Mundial é um banco que recolhe dinheiro de todos os países sócios e investe em grandes processos, geralmente em grandes projetos de infraestrutura, para combater a pobreza, etc. E aí, durante muito tempo, esse projeto de infraestrutura era transamazônica, nesse porte, né? Hidroelétrica, etc. E aí, durante muito tempo, sobretudo nos anos 60 e 70, havia uma reclamação muito forte das comunidades, das organizações não governamentais, comunidades locais, de que esses grandes projetos, eles, embora tivessem a intenção de ajudar os países beneficiados a darem um salto no seu desenvolvimento, não ficava claro qual era o impacto real que ele tinha na vida das pessoas, que eram indígenas, no meio ambiente, etc. Então, eles não conseguiam explicar exatamente como é que tanto dinheiro investido iria realmente ajudar a melhorar o país. Então, nesse contexto, começou a se formular a ideia de que os projetos, para serem aprovados, eles teriam que mostrar qual é a mudança real, efetiva, que eles estariam trazendo para a sociedade e para a comunidade. Daí a teoria de mudança. Então, todos esses projetos hoje em dia têm que ter, são páginas e mais páginas, contratam muitas consultorias para escrever qual é a teoria de mudança que justifica investimento de 150 milhões de dólares para construir tal coisa. A teoria de mudança para esses órgãos é um trabalho profundo que, no fundo, emula exatamente o que eu falei para vocês. Por quê? Quem somos? Quem vai ser beneficiado? Todo esse estudo que eu falei aí, antes, que reúne equipes inteiras, consultorias internacionais, etc., a gente faz nós mesmos, com o nosso próprio conhecimento, para gerar uma versão simplificada da teoria de mudança que procura responder a 3 perguntas essenciais. Qual é o problema? E aí, problema é uma má tradução para o inglês, que é a palavra que eles usam, issue. Qual é o tema? Qual é a questão que a gente identificou na nossa realidade, que pode ser desde o meu bairro, minha rua, até o país inteiro? Qual é o issue? Qual é o tema? Qual é o problema? O que é que eu, como pessoa, organização, empresa, etc., estou propondo? E como ficará o mundo quando a gente for bem sucedido? Isso é uma explicação mais longa, assim. Uma vez que esse problema que foi identificado, e uma vez que a minha proposta, a nossa proposta da organização estiver rodando, como é que fica a realidade depois disso? Qual é a mudança que nós estamos produzindo? Então, e é uma formulação simples, neste caso não precisa de 50 páginas, como é um projeto tradicional do Banco Mundial, 50, 100, 150 páginas. O ideal é que a gente consiga traduzir uma teoria de mudança, produzir um parágrafo com 3 frases. Isso é que eu percebi, isso nós estamos propondo, e isso é o que nós vamos obter de resultado quando conseguirmos realizar aquilo que a gente está propondo. Obviamente, dito de uma forma mais literária, bem escrita, etc. Mas o ideal é que qualquer processo de comunicação e mobilização, ele emergisse a partir de uma teoria de mudança sólida. Eu me lembro que eu trabalhei um tempo numa consultoria, na Purpose, que é uma consultoria que trabalha com mobilização e engajamento, e eu fiz parte da equipe, fiz o desenho estratégico de um projeto chamado Minha Sampa, que tem em várias cidades aí, que é um projeto de mobilização dos moradores de uma cidade para melhorar aquela cidade. E eu me lembro que estudamos muito a teoria de mudança do projeto original que começou no Rio de Janeiro, que era o Meu Rio. E a teoria de mudança do Meu Rio era algo do tipo... Meu Rio foi criado antes das Olimpíadas, foi em 2011, por aí. Então, o Rio de Janeiro estava assim, naquela fase... o foguete estava começando a subir, né? Então, tinha a Copa do Mundo para frente, tinha as Olimpíadas, muito dinheiro entrando na cidade, no estado, era assim, quem estava no Rio de Janeiro naquela época olhava o horizonte brilhante para a cidade, né? E obviamente que a gente que estava lá já via que aquilo ali poderia ser podia ser o paraíso ou a perdição do Rio de Janeiro, como acabou sendo a perdição, infelizmente. E aí,
o Meu Rio foi criado com essa ideia do seguinte: qual era o problema? A teoria de mudança do Meu Rio era o seguinte: qual era o problema? Qual era o issue? Qual era o tema? O Rio de Janeiro vai receber uma quantidade extraordinária de recursos para se preparar para os grandes eventos locais. Esse era o tema. O que nós propomos? E assim, essa era a base do tema, e o tema era: se isto não for bem gerenciado pela população, isso vai gerar vários problemas para a cidade. O que nós propomos? Vamos criar uma organização que vai dar capacidade para os cidadãos do Rio de Janeiro supervisionarem o que essas autoridades estão fazendo e garantirem que o melhor uso possível desses recursos. Se formos bem-sucedidos, o que vai acontecer? Uma quantidade significativa desses recursos será usado para o bem da cidade. Essa é a ideia por trás do Meu Rio. É uma ideia que, uma vez colocada, as pessoas dizem, cara, é isso. Você falou, é verdade, vai ter que entrar muito dinheiro aí, se a gente não olhar ele, isso vai ser problemático. A gente precisa de uma estrutura que permita que as pessoas participem disso, e se as pessoas participarem cada vez mais, mesmo que essas coisas aconteçam, a sociedade vai estar mais atenta, já vai ser um ganho. E daí foi criado o Meu Rio. Com essa teoria de mudança, na verdade, ela escrita, ela fica muito menor do que isso, eu ampliei um pouco, mas com isso você consegue capturar toda a essência daquela proposta, daquela organização, que aí se transformou em várias ferramentas. O Meu Rio é uma organização muito ativa no Rio de Janeiro, foi muito ativa na identificação de vários desmandos ou mau uso dos recursos, etc. Tem uma história super bem sucedida de atuação. Mas o fundo era isso: a gente identificou um problema, a gente claramente fez uma proposta de como lidar com esse problema e claramente indicou para as pessoas o que vai acontecer se a gente conseguir desenvolver isso. E aí vocês percebam que aí tem uma relação clara entre eu entender quem sou, para que eu existo e em que contexto eu estou operando, e isso é comunicação, e a mobilização. As pessoas participam desta forma, e conseguindo participar dessa forma, a gente muda dessa maneira. Essa é a base, essa teoria de mudança, e ela só pode ser construída se a gente fizer muito bem essa tarefa inicial de fazer as perguntas básicas. Sem essas perguntas respondidas, eu não consigo fazer uma teoria de mudança. Sem uma teoria de mudança sólida, a minha iniciativa, e aí, só outra coisa interessante: a teoria de mudança, ela não é apenas para projetos sociais. As empresas podem ter teoria de mudança para um produto que ela tiver lançado, para um serviço que ela estiver lançando. Eu já vi isso muitas empresas que desenvolvem, que vão lançar uma nova linha de produto. Qual é a teoria de mudança por trás dela? O que me convence que eu tenho que investir em uma linha de produto nova que faça a diferença? Para quem que ela vai fazer a diferença? O que é que ela faz? Qual é a essência deste produto? Isso, para mim, é um avanço muito interessante quando a gente pensa na questão de marketing também, né? E aí, antes de entrar na questão de engajamento, eu acho que quando a gente consegue ter uma teoria de mudança que seja sólida, que seja interessante, que realmente represente aquilo que a gente quer, a gente já consegue chegar no mundo, se apresentar ao mundo e dizer assim, cara, eu tenho isso, eu gostaria que vocês viessem junto comigo para fazer esse tipo de coisa. Isso começa a abrir o caminho para o engajamento. E me ajuda a responder a pergunta básica: o que pode levar as pessoas a se interessarem, se engajarem com a nossa visão, com a minha visão? Notem que aí tem a questão que não é muito sutil, que é muito básica. O que as leva a se engajarem? Então, a questão do engajamento eu sempre brinco que a gente tem que se vestir as sandálias da humildade e parar de falar, como é que eu engajo a pessoa em determinada coisa? Vamos engajar fulano e não sei o quê. Porque é mentira, a gente não engaja ninguém. Nós podemos comunicar, nós podemos usar vários instrumentos de mobilização, e aí temos que ter a capacidade de controle disso, mas nada disso garante que as pessoas vão se engajar naquilo que a gente quer, porque o engajamento é sempre uma decisão pessoal. Essa é uma decisão pessoal e individual. As pessoas se engajam e as pessoas se desengajam em todo momento, quando elas querem ou quando elas deixam de querer. E quando eu digo pessoa, eu digo a gente também. A gente às vezes está super engajado numa causa, achou super legal, tal, um mês depois já cansou daquilo, nem lembra daquilo, então já vai partir para outra. A gente é super engajado com um produto, um serviço, né, defende, não sei o quê, para na semana seguinte já nem lembrar dele. A gente se engaja, se desengaja por
elementos que são intrínsecos internos a nós, e sobre os quais os outros, por mais que pareça contra-intuitivo, os outros não têm controle. Eu até dou um exemplo para vocês de como é que isso se dá. Não sei se vocês viram, eu não me lembro exatamente o nome do documentário, mas tem toda a história aí do escândalo da Cambridge Analytica, que é uma empresa inglesa que trabalhava com um algoritmo, um conjunto de algoritmos que lhes permitiam antecipar tendências de comportamento das pessoas pelo uso que elas faziam do Facebook. Então, eles tiveram acesso a um conjunto de informações que todos nós entregamos, sem nem pensar nisso, ao Facebook diariamente, e que o Facebook deveria resguardar com muito carinho e muita privacidade, mas eles tiveram acesso a esse conjunto de informação de, eu nem me lembro, 800 milhões de pessoas, não me lembro quantas pessoas eram, e por meio de um processo de inteligência de dados e algoritmo, eles conseguiam, em tese, antecipar tendências comportamentais. E com base nessa antecipação de tendências comportamentais, eles conseguiam ajudar as pessoas, empresas e, sobretudo, partidos políticos, a criarem canais que estimulavam as pessoas a se engajarem em algumas coisas pelas quais elas já estavam interessadas, pelas quais elas não pensavam muito nisso. Isso é muito interessante, porque o Cambridge Analytica ele não ia atrás de manipular, e eu sou muito, assim, essa história de que manipular, a gente, na verdade, tem muita ficção científica, muita realidade, não é que as pessoas sejam manipuláveis, tipo assim, como se você pudesse entrar na cabeça de uma pessoa e levá-la a fazer algo que ela não queira. O que você pode fazer é estimulá-las a fazer algo que elas querem, mas às vezes não têm coragem de admitir que querem. Mas é elas que querem, não é você que as fazem fazer. Então, o que o Cambridge Analytica fazia por exemplo, quando ela apoiou o Trump, na eleição Trump, que ajudou o Trump a se eleger, dizer assim, cara, desse grupo da sociedade, eu preciso mover a posição delas, ajudar ou mobilizar para que votem, não é toda a população de um determinado estado, eu preciso mover 3,5% da população para ser o suficiente para ele ganhar a eleição. Então, como é que eu vou achar as pessoas, entender quais são as motivações, o que motiva uma pessoa? Eu detesto imigrante, os imigrantes estão roubando o meu emprego, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu sou religioso, eu não sou uma má pessoa, mas eu acho isso. Então, eu vou dar informações para ela que as leve a perceber que, cara, esse cara vai me ajudar a resolver esse problema que está na minha cabeça, que eu nunca verbalizei, mas ele tem a coragem de verbalizar aquilo que eu não tenho coragem de verbalizar, mas eu acredito naquilo. Então, quem vota, não vota porque foi... isso em todas as eleições, não vota porque foi manipulado, não. Vota porque ele encontrou motivo de se engajar naquela mensagem. Ele se encontrou motivo de engajar naquela mensagem porque ele acredita naquilo. Ele pode não admitir, mas ele acredita naquilo. Ele foi estimulado a fazer. Então, essa coisa do engajamento é muito interessante, porque a mágica que acontece é quando a gente consegue criar uma conexão com a comunidade, ou com o público com quem eu estou querendo conversar, de forma a que eles percebam que faz sentido o que eu estou dizendo, e que eles podem dedicar um pouquinho da atenção deles naquilo que eu estou dizendo. E depois estimulá-los a continuar nesse engajamento, sabendo que esse engajamento pode deixar de acontecer a qualquer momento. Até eu trago essa frase aí desse autor, que reflete muito tempo que a gente está vivendo, né? Que é isso, né? A gente vive na era do update, isso serve para todo mundo, para gerações novas, como para gerações como nós somos jovens há mais tempo, e é a geração criada na internet, que é a mais inconstante das campeões de marca. Adora algo apaixonadamente até que deixa de amar, então segue em frente. E eu pergunto se não é isso que a gente vive todos os dias, né? A gente nunca sabe por quanto tempo uma marca vai continuar sendo a paixão das pessoas, quanto tempo isso dura. Algumas marcas, hoje em dia, têm mais de 50, 100 anos, mas a gente não pode realmente dizer quanto tempo elas vão durar. Vão durar mais 50 anos, mais 10 anos, mais 15 anos, porque esse engajamento na marca, esse engajamento na causa, esse engajamento no sentimento, esse engajamento no pertencimento, ele é muito mutável e será cada vez mais mutável, porque as pessoas estão sendo oferecidas muitas possibilidades. Nós temos muitas possibilidades de nos engajarmos, desengajarmos o tempo todo. Tudo bem até aí?
alguma pergunta, alguma... Eu até ia fazer uma pergunta para alguém aqui, já brincando trabalhando com essa ideia do que a gente se engaja, se desengaja. Queria que vocês fizessem de quem seria capaz de fazer um exercício para mim, de pensar assim, qual era a coisa mais recente que você estava assim, super interessado e que você agora se dá conta que você não está mais interessado ou não tem pensado mais nisso? Alguém pode me dar um exemplo? E quanto tempo durou isso? E aí, pessoal, alguém consegue contribuir? Solta a pergunta de novo, que eu peguei não entendi muito, assim. Então, não, se alguém tem, assim, algum exemplo para ajudar pode ser de uma causa, ou de algum produto, ou de algum político, não importa o que seja, que você era super interessada e estava super engajada e tal, e que hoje em dia você se dá conta que você nem tem pensado mais nisso, nem nunca mais apoiou, nunca mais falou disso, etc. E quanto tempo durou isso, esse engajamento nessa pessoa, nessa causa, nesse produto, e por que você se desengajou, por que você se desinteressou? Então, eu tenho não sei se é bem isso, né, já que o pessoal deve estar pensando ainda, né, mas ano passado eu tinha me interessado bastante, não era nenhum produto ou serviço, era mais um desenvolvimento pessoal mesmo, profissional, especializar em vendas e marketing, né, porque eu tinha identificado que aqui na região não tinha muitas pessoas pensando nisso e tal, eu identifiquei que isso poderia ser coisa que eu poderia me especializar para contribuir aqui com a comunidade, né, principalmente dentro do Orion e tal, só que isso durou uns 2 meses e vinha outras demandas, por ficando por ali e ficou os bem que eu tinha comprado, enfim, e não mexi mais nisso. Mas eu imagino que por conta desse seu interesse, você deve ter passado a pesquisar mais coisas sobre isso, feito algum curso, lido mais sobre isso, ou seja, uma parte da sua atenção, do seu tempo mental estava dedicada a isso, né? Isso. Cheguei a ler alguns livros, né, mas acabei essa parte de vendas mesmo e marketing eu tirei, fiquei mais com a parte da comunicação em si, né, como transmitir a mensagem, né, então eu tô lendo agora por último Ideias que Colam, então como que eu consigo fazer um texto bem elaborado, como consigo tentar passar a informação um pouco mais clara até para melhorar a comunicação interpessoal, né? Eu acho que isso não sei se alguém tem mais algum exemplo que possa dar, também talvez relacionado a algum produto, alguma causa, alguma coisa assim. Eu posso comentar. Eu sempre tive vontade de abrir uma clínica de psicopedagogia. Procurei, fui de atrás, fiz o curso, me inscrevi, fiz 10 meses, completei o curso. No final, faltava só eu fazer o estágio, que falta ainda só fazer o estágio para pegar o diploma. Mas sabe quando... eu tinha uma vontade enorme disso. E conforme eu fui estudando, fui descobrindo que não era isso que eu queria. Então, eu parei, morri na praia, tô na praia ainda. Não consegui achar um lugar, um horário, um jeito de eu fazer esse estágio para pegar o diploma. Investi dinheiro, investi meu tempo, e era, sabe, aquele sonho assim que você estabelece, não é isso que eu vou querer fazer, né? Isso que vai ser o complemento do meu trabalho. Isso, daí foi, morreu. Acabou. Não, isso acontece, e eu tenho a impressão, eu ouço falar, quando converso com as pessoas, que isso está cada vez mais comum, né? Essa percepção de que aparece muita coisa desviando a atenção também, e chamando a atenção para outras coisas, né? E talvez o tempo que a gente vive, e aí é um pouco o que eu estava procurando dizer, que nós somos uma geração, quando digo a geração, todos nós estamos vivendo num planeta neste momento, e nós somos bombardeados com estímulos, com ideias, com sugestões, com possibilidades, com comunicações, com pedido de mobilização, com possibilidade de engajamento, somos bombardeados ininterruptamente, né? Permanentemente. Então está cada vez mais difícil, isso já alguns estudos demonstram, a gente é cada vez mais desafiador, na verdade, a gente conseguir colocar um foco nessas coisas, no tempo que a gente tem para dedicar para algum produto, algum serviço, alguma ideia, etc. E do outro lado, as pessoas que oferecem
né? Seja uma organização não governamental, uma ONG, seja uma entidade caritativa, seja uma empresa lançando um produto, os governos, todo mundo está brigando, entre aspas, pela nossa atenção, né? A gente é bombardeado diariamente por WhatsApps, por posts nas mídias sociais, etc., de coisas, ideias querendo puxar a nossa atenção, querendo um segundo do nosso tempo para prestar atenção naquilo. Então, existe uma competição de lado a lado muito forte. Por isso é cada vez mais difícil conseguir um engajamento permanente das pessoas a uma determinada causa, a um determinado produto, a um determinado, sei lá, ideia política, etc. Então, daí é fundamental, torna mais importante ainda para a gente que está querendo, tá nessa disputa pela atenção das pessoas, por qual motivo que seja, torna muito mais estratégico para a gente pensar exatamente o que eu trago de diferente, qual é a minha mensagem, como é que a mensagem se distingue de todas as outras mensagens, e que coisas eu ofereço para as pessoas para elas se interessarem e darem 1 minuto de atenção delas para a gente. E aí, uma das formas de pensar nisso é que, assim, não sei se vocês já ouviram falar da teoria do 1990, mas é basicamente um elemento da teoria de rede que diz o seguinte: o somos nós. E essa proporção do 9,90 é uma mera proporção, não quer dizer que seja esse número 1%, 9%, 90%. Vamos dizer, no universo geral, na comunidade que nós estamos inseridos, nós somos o 1%, entre aspas, e que significa isso? Nós somos aquele que está querendo trazer para esta comunidade uma ideia, um produto novo, um serviço, um conceito, não interessa. E é o 1 por quê? Porque quem conhece dessa ideia, desse produto, desse serviço, sou eu e as pessoas que estão ao meu redor. Somos a equipe que está produzindo, a equipe que faz parte da ONG, eu e o grupo de amigos estamos lançando uma startup, nós somos o 1. Nós conhecemos muito bem o que é a ideia, o que queremos, etc. E a gente gostaria muito que todo mundo conhecesse, que todo mundo nos apoiasse, que todo mundo comprasse meu produto, etc. Mas a gente não tem dinheiro para investir em publicidade no Jornal Nacional para que as pessoas conheçam o nosso produto. E mesmo se eu tivesse dinheiro para colocar 15 segundos no Jornal Nacional, de forma que 20 milhões de pessoas conhecessem, ou seja, que eu conseguisse comunicar para essas pessoas, que elas conhecessem o meu produto, nada garante que essas pessoas se interessariam em comprar o meu produto, ou apoiar a minha causa, ou, enfim, me apoiar financeiramente, etc. Nada garante que elas iriam se engajar. Eu poderia me comunicar com elas, mas se elas iriam se engajar, nada garante. Então, essa tentativa de a gente abarcar toda a comunidade é uma tentativa que ela é vã. A gente nunca vai conseguir. Então, o que a teoria de rede diz é o seguinte: nós temos que, antes de pensar em nos comunicar e mobilizar toda a comunidade, a gente deveria ser capaz, ou seja, partir do 1 para o 90, a gente deveria ser capaz de conhecer e nos comunicar muito bem com aqueles com os quais a gente consegue ter uma comunicação direta, que são os 9. Quem são os 9? Bom, começando do básico: amigos, clientes, amigos de amigos, clientes novos e antigos, beneficiários diretos da minha iniciativa, as famílias que serão beneficiadas, etc. Porque todo esse grupo de pessoas que é mais próxima da gente, são essas pessoas que vão olhar para a gente e dizer assim: o que o Renato, a ONG que o Renato está lançando agora, que vai trabalhar com isso, poxa, isso é importante, eu conheço o Renato, eu conheço o trabalho que ele está fazendo, isso é importante, é interessante, legal, vou querer conhecer mais. O produto que o Zé Roberto está lançando agora, esse serviço, é legal, eu conheço o Zé Roberto, esse produto é legal, enfim. São pessoas, e a gente deveria ser capaz de mapear no nosso universo de contatos quem são as pessoas que podem referenciar a nossa ação, a nossa atividade, quase que em primeira mão. Esses são considerados, o que se chama a teoria de rede, os 9. O que é? Eles não são como nós, que estamos fazendo a coisa, mas eles são capazes de reconhecer na gente a nossa capacidade no que a gente está fazendo. E a situação ideal é que a gente conseguisse estimular esses 9, porque cada um desses 9 tem também seus amigos próximos, que a gente não conhece, são amigos deles, né? São gente da relação deles, são suas próprias redes,
seus próprios parentes, seus próprios amigos pessoais, etc. E a situação ideal é que esta pessoa, que não os conhece tão bem, ela é que fosse capaz de levar para a sua própria rede o conhecimento que ela tem da gente. Vocês estão entendendo o encadeamento de rede? E tem vários estudos que mostram como é que isso se dá na prática. Na prática, muito dos trabalhos de apoio e participação em ações sociais, ela parte muito mais, ou com muito mais força e muito mais consistência ao longo do tempo, dessa rede que se forma entre pessoas que falam entre si. Muito mais até do que a publicidade. Não é à toa que, por exemplo, os grandes portais, tipo o Airbnb, vamos dar um exemplo, o Airbnb, que é essa rede de alojamentos, enfim, que eles pedem para você dizer por que você gostou daquilo. E mais ainda, pedem para você dizer por que você gostou daquele quarto, daquele apartamento, daquela coisa, e mais ainda, compartilhar isso com seus amigos. E se você compartilhar com seus amigos e parentes, você ganha desconto por causa disso. Porque, claro, se eu, Renato, digo para o meu primo lá de Minas Gerais, pô, tive no Airbnb fantástico em Rio Grande do Sul, quando você for para lá, vai para lá, que é muito legal, e põe o link, ele, ao me ouvir falar, ele vai dar muito mais valor do que qualquer publicidade que o Airbnb coloca no Jornal Nacional. Isso vale para tudo, vale para política. Eu estou votando no fulano porque, cara, você ouviu falar que fulano não sei o quê, o cara é bom. Se eu ouço isso tá pra gente, eu dou muito mais força a isso do que uma publicidade padrão na televisão. Então, esse canal de comunicação do 1 para o 9 para o 90 é um canal que a gente tem que explorar cada vez mais, o que nos obriga a pensar muito, muito em quem está próximo da gente, ao invés de pensar tanto em quem está distante e não nos conhece. É importante saber, mas como é que eu chego a quem está distante via quem está próximo da gente? Então, você tem o microfone aberto, se alguém quer perguntar ou comentar alguma coisa. Eu só queria comentar que essa é uma ferramenta muito utilizada no network marketing, né? As pessoas venderem um produto através da fala, né? Eu utilizei, eu usei, ou eu fiz, eu compartilhei, ele funciona muito bem. Uma coisa bacana é que eu estava participando, eu participo de um grupo de todos os projetos que fazem parte do programa Amigo de Valor, e essa semana eles se juntaram para fazer uma mobilização de todas as organizações e conselhos municipais que fazem parte do programa Amigo de Valor, de um curtir a página do outro nas redes sociais. Porque vai ser uma forma de mobilização tanto para a campanha de busca de investimento nos projetos para o ano de 2021, e um conhece a causa do outro, troca figurinha com o outro a nível nacional, então foi muito bacana. E aí a gente está, aqui em Lages tem o Fórum das Entidades, né, onde tem diversas entidades que são inscritas, e aí eu estava conversando com o menino lá sobre questão de como a gente poder estar divulgando as atividades que são realizadas nas entidades aqui em Lages, que é uma forma, um mecanismo também de trazer um pouco para a divulgação essas entidades aqui do município também. Então, para a gente ter noção, assim, é um grupo que é a nível nacional, onde uma instituição hoje faz parte, o Conselho da Criança e Adolescente aqui de Lages faz parte, mas que tem ideias que podem engajar dentro do município, né? Então, é muito importante as pessoas estarem ligadas nos grupos, nas ideias, no que está acontecendo. E é uma forma muito bacana de divulgação, você não está pagando, você não está fazendo nada, né? Você está instigando as pessoas a conhecerem o teu trabalho a nível nacional. Foi muito bacana, assim. Exato. Não, e é curioso que, assim, apesar de ser nem ser uma coisa relativamente nova, nem nada, mas ainda não é tão utilizado, é menos utilizado que deveria ser. Quer dizer, é você realmente concentrar uma parte da tua comunicação e uma parte do seu chamado à mobilização naquelas pessoas ou grupos com quem você tem uma conexão direta. E estimular a esses grupos a que eles realmente convertam e mobilizem suas próprias redes. Não é sem razão que os grupos de WhatsApp estão se tornando cada vez mais uma ferramenta fundamental de comunicação e mobilização, porque, claro, se eu faço parte de um grupo que tem pessoas que pensam algo mais ou menos parecido comigo e que me sugerem coisas, e eu conheço a pessoa, eu vou dar muito mais atenção e valor a isso do que uma publicidade, uma propaganda genérica, vamos dizer assim, né? Então, esse conceito do 1990, ele é
muito poderoso, muito forte, e sobretudo em processos em que a gente está começando do zero, ou não conhece ninguém, ou está lançando um produto novo, ou está lançando uma ação nova na sociedade. Então, ao invés de tentar falar de uma forma anônima para todo mundo, eu falo de uma forma direcionada para aqueles que eu sei que me conhecem e que podem, uma vez engajados naquilo que eu sugeri, se eles acreditam que aquilo é importante, eles é que vão fazer o trabalho de levar adiante a minha mensagem. Isso, além de tudo, diminui enormemente os custos de publicidade, etc., porque essa conexão direta é super importante, né? E, agora, outro elemento, outra ferramenta que eu gostaria de compartilhar com vocês, é esse elemento da curva de engajamento, que ela ajuda a entender o seguinte também. Como eu falei, as pessoas se engajam naquilo que elas querem. E o grau de engajamento delas também varia muito, varia quase que o tempo todo. Essa curva de engajamento, o que ela traz? Ela traz na linha vertical uma correlação entre o nível de engajamento e o nível potencial de engajamento de qualquer pessoa no produto, no serviço, numa ação, versus, na linha horizontal, o comprometimento de tempo. Quanto tempo essa pessoa está disposta a se dedicar a este assunto, a esta causa, etc. Então, na realidade, grande maioria das pessoas está concentrada na base disso. A grande maioria das pessoas tem pouquíssimo nível de engajamento, em seja o que for, pouco interesse, pouco conhecimento do assunto, etc. E também pouquíssimo tempo para dedicar aquilo. Não é que ela tem pouquíssimo tempo, ela está interessada em dedicar pouco tempo àquilo. Então, a maioria das pessoas está na base da curva de engajamento. Então, qual é a nossa missão? É oferecer para essas pessoas possibilidades e desafios interessantes que as estimulem a ficar cada vez mais engajadas e, portanto, a dedicar mais tempo e ter um nível maior de engajamento naquilo que a gente está buscando. Obviamente, quem está no topo da curva, que tem um nível de engajamento e um comprometimento com o tempo, é sempre a minoria. Dificilmente um movimento, uma ação ou um produto, etc., vai ter a grande maioria das pessoas engajadas o tempo todo, assim, com grande nível de engajamento, porque assim, não é sustentável no tempo. Mas sempre tem aquele grupo, que é o grupo, o coração, que vai estar super engajado, super participativo, super ativo, etc., que são, sei lá, para talvez usar um exemplo, agora os 300 lá que ficam o tempo todo acampados lá em Brasília, são pessoas que estão em um nível de engajamento e de comprometimento enorme, de tempo, elas dedicam o tempo inteiro de suas vidas a isso, e o nível de engajamento é total, ao ponto de ser preso. Estou falando um exemplo, sem querer entrar em questão política, mas um exemplo prático do que é você estar no topo do nível de engajamento. A maioria das pessoas está do outro lado, não está nem aí, eventualmente troca um WhatsApp com a tia do WhatsApp, mas enfim, a maioria das pessoas está no outro nível. Então, a nossa obrigação primária é reconhecer que as pessoas têm diferentes aberturas de engajamento, desde simplesmente estou interessado em ver e dar um like no Facebook. Algumas outras se interessam em, além de dar um like, compartilhar com seus amigos. Um post, um vídeo, etc. Algumas outras, menos pessoas, estão interessadas, inclusive, a apoiar a causa, seja financeiramente, criando um grupo de voluntários, ou comprando o produto e recomendando para as famílias, etc. E o grupo menor ainda vai lá e cria o seu próprio grupo, etc. Né? E eu preciso, então, criar um tipo de comunicação diferenciada para cada um desses grupos. Não adianta eu chegar na minha comunicação, em minha chamada de mobilização, dizer assim: estou lançando hoje a causa X. Quero que vocês façam uma doação de tanto e que participem todo fim de semana de uma reunião. Tá. Não vai rolar. Você vai conseguir, com isso, literalmente criar uma conexão com talvez 5 ou 6 pessoas. Então, a sua comunicação ela tem que ser modulada, adaptada a esses diferentes grupos. Então, eu sei que uma grande parte das pessoas não me conhecem, tem pouco interesse no meu produto, na minha ação, então para elas eu vou dizer assim: gente, acabei de lançar tal coisa, dá uma olhada nesse vídeo. Se gostar, dá uma curtida. Pronto. E vou estar feliz da vida se a grande maioria das pessoas fizer isso. E para outras pessoas, eu sei que desse grupo da minha comunidade, lembra, né, lá atrás eu perguntei quem são, para quem que eu estou querendo falar, etc. Eu sei que tem um pessoal que é mais engajado nesse assunto, que participa de reuniões, que compra tal produto. Então, para essas, eu vou fazer uma comunicação mais específica. Olha, você que gosta desse tema, você que compra eu estou oferecendo para vocês a oportunidade de a gente ter uma conversa uma vez por mês sobre isso.
é um outro tipo de comunicação. Essa comunicação não vai servir àquela pessoa que tem menos engajamento, mas vai servir a essas que estão dispostas a isso. Desses aí você descobre que tem uns 5 ou 6 que estão a fim de criar os seus próprios grupos de voluntários, sei lá, ou seu grupo de consumidores fiéis. Para essa comunicação ainda é mais específica, dizer, cara, você que está junto comigo, vamos juntos ajudar a melhorar tal coisa. Eu estou aqui te dando uma amostra grátis do produto, eu estou te oferecendo um toolkit para você compartilhar, etc. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que, com base na curva de engajamento, a situação ideal seria você alocar aquelas pessoas ou os grupos sociais com quem você está dialogando, espalhar ao longo da curva de engajamento e tentar identificar quais são as pessoas que estão na base dessa curva, quais são as pessoas que estão mais ou menos no meio dessa curva, porque pelo que você conhece, elas têm mais interesse e tempo, e quais são as pessoas que estão lá na ponta da curva, que eu sei que esse pessoal, que eu chamar para fazer, eles vão fazer. Os caras estão comigo o tempo todo. E eu tenho que dar uma comunicação diferente para cada uma delas. Tenho que estar preparados para dar uma comunicação e chamar uma mobilização que é diferente para cada uma delas. Então, finalizando... pode falar. Pode falar. A Tatiana perguntou ali a questão dos superfãs, onde eles estão dentro dessa curva de engajamento. Em geral, os superfãs são as pessoas que estão no nível mais alto de engajamento. Estão assim, acima da curva. Por quê? E como é que, por exemplo, os redes sociais medem o superfã e a ponto de dar até um selo, etc. Justamente pelo fato de que essa pessoa, ao longo do seu tempo de inter-relação na rede social, ela demonstrou mais interesse naquele assunto, dedicar mais tempo, seja postando, e aí não é só postando não, porque eles conseguem saber quanto tempo você ficou naquela página. Nenhuma ação que a gente faz em rede social passa desapercebida pelos algoritmos. Também que eu não tenha feito nada, mas só ter ficado navegando ali, sei lá, 20 minutos todos os dias, somado, tudo mostra que eu, Renato, sou uma pessoa particularmente interessada neste personalidade, nesse assunto, etc. Então, provavelmente eu sou um super fã. E o que o super fã me diz? Diz para quem é o administrador daquela página, que essa pessoa, o Renato, ele vai ser uma pessoa com mais capacidade de exercer aquele 1990, de trazer outras pessoas. Ele vai compartilhar mais assuntos, ele vai dar mais likes, etc. Eu vou estar trazendo a minha rede para isso, eu vou estar comunicando para a minha rede aquilo que eu estou vendo ali. Então, para este superfã, eu ofereço alguma coisa para ele, eu ofereço um selinho, ofereço, de vez em quando ele vai ter uma publicação específica para os superfãs, que nenhuma outra pessoa vê, etc. E isso vai aumentando cada vez mais esse interesse em me continuar engajado nesse assunto, nessa página, nessa causa, etc. E vários serviços usam desse conceito Reddit, que alguns de vocês devem conhecer, que é uma grande comunidade. Não sei nem como descrever o que é o Reddit, de assuntos aleatórios, as pessoas vão lá e criam comunidade para discutir os mais diferentes assuntos. Quem é que, na verdade, faz o Reddit? Não é quem é os seus donos, etc. Cada comunidade, ou cada assunto, ou cada hashtag Reddit tem o seu administrador. E esse administrador é uma pessoa absolutamente voluntária, que se interessa muito por aquele assunto e consegue trazer outras pessoas para discutir aquele assunto. Ele faz a curadoria daquilo. E ao fazer a curadoria daquilo, ele se torna dono daquilo. E se sentir dono daquilo, ele é tão dono que ele é capaz, de vez em quando, se juntar em comunidade para peitar, desafiar alguma decisão dos verdadeiros donos do Reddit. Então, quando você chega neste nível de engajamento, que é alto da curva, você sabe que você tem aquelas pessoas que vão ser os seus propagadores, os seus divulgadores, os seus evangelistas. Os americanos gostam de usar esse termo, né? São os evangelistas, são aqueles que vão levar a sua palavra adiante. Essas pessoas que levam a sua palavra adiante, elas têm um enorme poder de mobilizar outras pessoas, às vezes muito mais do que você, inclusive. Então, a Cambridge Analytica, essa companhia que eu falei, ela ajudava a equalizar quais são as pessoas que levam para outros, que têm potencial de ser super fã, de ser o ponta do engajamento, etc. E é interessante porque, assim, isso não é também uma sessão permanente. Eu posso tornar super fã e depois de, sei lá, 5 meses, 10 meses, ver uma outra rede social que eu achei mais interessante aí e deixar de ser ir para outra. Então, isso é uma coisa que é constante, permanente, a gente tem que estar o tempo todo. E uma coisa interessante é o seguinte, como é que a gente faz as pessoas subirem da curva de engajamento desde o nível mais básico para elas se tornem cada vez mais engajados? E até uma coisa que eu ia colocar no ponto seguinte, quais são esses elementos que a gente pode usar para
gerar oportunidade de engajamento. De novo, a gente não engaja ninguém, a gente gera oportunidade de engajamento. A gente facilita a que as pessoas que se interessaram por você, que elas continuem interessadas, sem a garantia de que elas vão continuar para sempre. Então, como é que a gente gera oportunidades ou facilidade de engajamento? Primeira coisa é ter o que os americanos chamam de entry point, o ponto de entrada simples. O que é ponto de entrada? Eu peço para a pessoa fazer coisas que vão do simples para o complexo. Eu nunca entro direto no complexo. Se eu estou lançando um produto novo, um serviço novo, uma ação pública nova, uma ação coletiva, eu não deveria pedir já, eu quero que você me doe R$50, assine essa petição e vá no próximo fim de semana fazer uma passeata na rua. Isso é um nível de engajamento muito complexo. É muito complexo. Algumas pessoas farão isso? Farão, aqueles que estão lá na ponta com o engajamento, pode ser que façam, mas você gostaria que muitas pessoas fizessem. Então, o ponto de entrada é onde as pessoas podem ver, eu gostei desse assunto, eu quero saber mais. O ponto de entrada tem que ser simples. Tão simples, às vezes, como dar um like, assista esse vídeo, dá um like, e se você tiver gostado muito, compartilha na sua rede. Aí você pode dizer, mas isso não é nada, não sei o quê. Isso é muita coisa. Quando a pessoa tira tempo dela para ler um post, já é um nível de engajamento muito grande, que a gente não está com tempo de fazer mais nada. Se a pessoa, além de ler o post, resolveu comentar, incrível. Se além de comentar, ela compartilhou, é incrível. Isso que parece simples, é extremamente complexo. Então, quando a gente fala de ponto de entrada simples, assim, qual é a primeira coisa que eu quero que as pessoas façam? Quero que a primeira coisa que eu quero que as pessoas façam com este produto, com esse serviço, leia o rótulo, veja a propaganda, compartilhe isso. Porque, ao fazer isso, você já criou um primeiro canal de conexão com essa pessoa. E você pode, ao longo do tempo, aumentar o nível de pedido dessa pessoa, sem ser uma coisa. Ao longo do tempo pode ser rápido, pode ser em 2, 3 dias, mas não é uma coisa vinda de uma hora para outra. E sempre ter o que os americanos de calls to action, um pedido muito claro. Você está pedindo para a pessoa fazer algo. Veja isso. Fale sobre isso. Comente sobre isso. É muito interessante. Nós somos, como seres humanos, os verbos têm muito poder sobre nós. Porque eles, no mínimo, nos fazem sair, criam um desconforto, que não é um desconforto negativo, é um desconforto que é o seguinte, está me pedindo fazer algo, ou eu vou negar, ou eu vou fazer. Agora, se você chega, ao invés de dizer assim, faça algo assim, é legal, né? Ou se você faz uma coisa muito com substantivo, com adjetivo, você vai dizer, não é legal, concordar e vai embora. Todo verbo te tira da zona de conforto. Mesmo quando você resolve ignorar e não fazer, o seu cérebro te obrigou a pensar nisso. Então, veja esse vídeo, dê um like. Não é à toa que, se você vai em todos os sites, é sempre assim, sempre o pedido tem que ser claro, e quanto mais claro, melhor, mais claro e simples. Assine isso, faça tal coisa, escreva isso. Tá? Quanto mais, melhor. Simplifica o meu trabalho, não tem que pensar muito, eu não tenho que decodificar, eu não tenho que raciocinar muito em cima disso. Eu vou fazer isso ou não vou fazer isso. Ponto. Ter métricas definidas, assim, o que significa ter métrica definida? Cara, eu lancei um produto novo, lancei uma ação nova, estou fazendo joguei um like. Quantas pessoas eu gostaria que dessem um like? Quantas pessoas eu gostaria que vissem isso? E hoje em dia as métricas, sobretudo nas redes sociais, elas estão cada vez, vamos dizer assim, menos complicadas a gente acompanhar. Mas se a gente definir assim, cara, eu tenho uma comunidade, tem que fazer estou querendo lançar um projeto para reformar a praça da esquina da minha rua. Quantos moradores vão ser beneficiados disso? São 50 moradores. Dali são 50 multiplicado por 3 pessoas em cada casa. 50 casas, tá 150 pessoas. Cara, então a minha métrica, eu gostaria que dessas 50 pessoas, 10% delas, ou seja, 15 pessoas, viessem na reunião que eu vou convocar. Isso é uma métrica. Isso eu sei que, 150, 15 é 10%. Se desses 15 eu conseguir que 5 deles chamem mais 10, esses 5 já viram 50. Eu começo a fazer essa correlação de números. Que ajuda a gente a entender se a gente está avançando ou não. E o ponto seguinte tem a ver também com isso, com aquela curva de engajamento. A gente está falando em verbo, pedindo pessoas fazerem algo, o verbo é um desafio. Todo verbo é um desafio. Faça, diga, estou sendo desafiado a fazer, a dizer, a não fazer, a contar, a contribuir, etc. Estou sendo desafiado, o verbo é um desafio. Um desafio é sair da inércia.
certo? E a gente quer que as pessoas saiam da inércia. Então, esse desafio também tem que ser crescentes. Então, hoje o Renato fez um like. Na próxima vez que eu falar com o Renato, eu vou pedir para ele fazer um like e compartilhar. Da próxima vez que ele fazer isso, eu vou pedir para ele dar um like, compartilhar e comentar. Da próxima vez ele deu um like, compartilhou, comentou, eu vou pedir a ele que escreva alguma coisa na sua própria rede. Da próxima vez eu vou pedir para ele contribuir. Então, estou sempre aumentando gradualmente o tipo de verbo, portanto, o nível de desafio que eu estou fazendo para os meus interlocutores na minha campanha, no meu produto, etc. Você tem pessoas que vão entrar agora, outras que já estão fazendo parte, etc., mas eu vou estar sempre aumentando o desafio. E é legal aumentar o desafio que ele não pode ser nem tão grande que me desestimule a continuar participando. Então, eu dei um like, não vou sair de dar um like, dificilmente vou sair de dar um like numa coisa para contribuir com R$50. Dificilmente. Eu posso sair de dar um like para compartilhar. Aí, quando eu vi que a coisa é muito legal, pode ser que eu chegue lá na frente a doar. Dificilmente, pode acontecer, mas é muito difícil que acontecer esse pulo, né? Distribuir controle, o que é? Cara, é assim, a mensagem que a gente traz, ou produto, ou a comunicação, etc., é um pouco isso que está muito forte na internet, é memetificar. Eu vou estimular as pessoas a elas contarem o que elas estão achando, elas reescreverem, elas usarem a voz delas para falarem daquilo que eu estou falando. Então, quanto mais a pessoa assumir o controle e recontar o que eu estou contando na sua própria voz, mais eficiente vai ser, ou mais potencial de engajamento tem que eu estou fazendo. E a última coisa, para terminar, e já avançamos bastante, é a questão da celebração das vitórias, que é uma coisa impressionante como as pessoas esquecem de fazer. Esquece de fazer que aquelas 50 assinaturas, fantástico, essas suas 50, já estão 50 assinaturas, com isso a gente vai conseguir fazer outra coisa. Fantástico, o produto nosso já alcançou o prêmio X. Fantástico, nós juntos conseguimos tal coisa. Celebrar a vitória. E celebrar a vitória, lembrando que essa vitória só aconteceu porque todo mundo que está naquele momento participou. Isso é fundamental. Isso é uma das formas mais eficientes, na minha opinião, de você manter o engajamento ao longo do tempo, porque as pessoas, eu, você, todo mundo, a gente gosta de fazer parte daquilo que está vencendo. E se eu fiz parte de alguma coisa e depois nunca mais ouvi falar, eu perco o interesse. Agora, se eu fiz parte de alguma coisa, nem que seja com um like no Facebook, e alguém diz para mim assim, cara, graças a você, todos nós conseguimos tal coisa, isso é incrível. O poder que isso tem de conexão é extraordinário. Então, a celebração das vitórias é algo que deveria ser assim, e não sem problema para celebrar as vitórias 2 vezes por semana, não importa. As pessoas ficam felizes em saber que a coisa está avançando. Nem que às vezes avançou só um pontinho, mas estão avançando. É uma forma fundamental de você manter engajamento em qualquer processo. E é a forma mais negligenciada que eu conheço. Assim, as pessoas não celebram vitórias, não agradecem pelas vitórias, não agradecem pela graça alcançada. Sabe aquela... Se alguém já foi a alguma catedral dessa que tem a sala dos ex-votos, né? Que eu levo lá a perna, que eu fui curado. Isso eu estou agradecendo para todo mundo que entra lá ver que aquilo aconteceu. Do ponto de vista de marketing, isso é incrível. E é isso mesmo, a sala, eu brinco, às vezes, nos projetos que eu estou assim, tem que criar a sala dos ex-votos do nosso projeto. Todo mundo vai olhar e dizer assim, caramba, olha só o que a gente já conseguiu. Também quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte do time que está ganhando. Todo mundo quer fazer parte do time que está ganhando. Isso é trabalhar com esse conceito elemental da humanidade. E, finalmente, só para terminar assim, rapidamente, um exemplo prático, bem concreto de um processo de engajamento que eu estou vivendo agora, o Desafio 10x10, que é uma iniciativa que foi lançada para... O que é? Alimentar 10 milhões de famílias afetadas pela pandemia. Simples assim. É complexo pra caramba, mas assim, o que é? Vamos alimentar 10 milhões de famílias afetadas pela família. Por quê? Porque ninguém no Brasil, não faz sentido que as pessoas passem fome. O Brasil tem recursos para garantir alimentação básica para todo mundo. Não faz sentido. Ninguém precisa passar fome no Brasil. Quem é que a gente já está mobilizando? Jovens, porque os jovens mobilizam outros. Então, a gente identifica que um jovem tem uma capacidade de engajamento muito grande e de mobilização da sociedade e, por consequência, as pessoas de todas as idades que podem contribuir financeiramente para esse processo de arrecadação. Mas elas não são sequer o primeiro público é dos jovens que vão mobilizar a sociedade como um todo. E como é que isso vai ser feito? É uma gincana online, então, um instrumento inovador, trabalha com internet, com essa rede, ninguém está podendo ir para a rua mesmo, que vai gerar um processo de arrecadação e
um processo de desafio, pessoas desafiando pessoas, desafiando positivamente. A família Guimarães consigo arrecadar tanto para o desafio. Estamos desafiando a família Gonçalves a fazer mais do que a gente. Brincando com essa ideia de que a gente é uma competição, como a gente fala, uma competição colaborativa. E que culmina com a distribuição de cestas digitais para as famílias beneficiadas. Então, o dinheiro vai direto. Então, muito concreto, muito prático, muito real, muito tangível, né? E usando que ferramentas? Plataforma online, redes sociais, sobretudo, e aí é uma opção que foi feita, Instagram, as outras também entram, claro, Twitter, etc., mas a rede social básica de trabalho será o Instagram, está sendo o Instagram, um toolkit com várias imagens como essas que estão aí, que as pessoas podem criar outras, usar como quiserem, adaptar, é completamente distribuído, não tem dono, só podem fazer como quiserem, e a adesão de quê? De influenciadores, celebridades, empresas, etc., que tem uma grande capilaridade, né, que é chamado 1,990. Então, o que a gente está usando assim? Um influenciador, por exemplo, tem um gamer que participa do desafio, ele tem 15 milhões de seguidores. Então ele tem o potencial de chegar a 15 milhões de pessoas. Eu falando desafio, ninguém nunca me fala do Renato, que atenção eu vou dar. Mas se o gamer fala para sua base de fãs que tem esse desafio, que eu estou fazendo parte, que eu desafio vocês a fazer colaboração, isso tem um impacto muito maior. É você exponenciar a questão do 1,990, né? Se a gente consegue trazer para o grupo dos 9, as pessoas são influenciadoras, e a influenciadora pode ser tanto global como local. Vamos dizer que o projeto é bem local. Quem é influenciador local? É o padre da paróquia? Sei lá, é a líder comunitário? Esse influenciador local tinha que estar no projeto, porque o 9 deles é muito maior do que o meu 9. Vocês estão entendendo? A rede de conexão deles é maior do que a minha. Então, eu não preciso falar com todo mundo, eu preciso falar com esse que vai me levar até os outros. Então, é fazer essa correlação. A nossa sequência eu termino aqui, a minha parte, nossa, 1h30, mas enfim, deu para a gente conversar, trocar já algumas ideias, e eu dou uma parada aqui para aí, enfim, abrir um espaço para a gente ter uma conversa, caso vocês estejam ainda interessados com atenção para isso. Deixa eu beber um pouco d'água também, que eu tô... O pessoal sempre participa bastante. Tem alguém que quer comentar alguma coisa, fazer perguntas? Eu acredito que a apresentação depois vai ficar disponível, né? Essa apresentação, se vocês quiserem, eu posso mandar aqui, depois encontro uma forma de compartilhar também. Isso, a gente sempre deixa disponível depois. O pessoal tá falando aqui no chat que foi excelente, muito bom, né? Não sei, não, achei que tinha levantado a mão ali alguém, mas enfim, eu queria fazer uma pergunta e aproveitar, bem uma questão bem que a gente tem aqui dentro do Orion, né? A gente tem vários movimentos que a gente faz, né, de inovação social, e que dependem muito de comunidade, né? Que a gente depende que a comunidade também seja ativada, vamos dizer assim, que elas mesmas façam as suas ações e que compartilhem e que gerem um movimento, né? Então, assim, um exemplo que a gente começou muito com o ecossistema de inovação. Então, nosso objetivo era ativar e articular o ecossistema de inovação. Mas agora a gente está trabalhando muito o empreendedorismo universitário, a parte de inovação social, trabalhar com a comunidade, né? Então, um questionamento mais assim, o que você já tem de experiência, alguma coisa que pode compartilhar com a gente dessa criação da comunidade mesmo, e como que a gente consegue articular para que ela consiga se movimentar sozinha, assim, né? Que comece a sair ações não só da gente como uma instituição, ou gente como movimento, né? Ou com ação que a gente quer fazer, tipo de onde a gente quer fazer um trabalho legal também, mas que a própria comunidade ela consiga aos poucos ir articulando as suas próprias ações e mobilizando essas próprias iniciativas para que o ecossistema, vamos dizer, se ative, né? Que a gente saia daqui, que num dia não exista mais o Orion, mas que o movimento continue sem a gente. Então, o ideal sempre nesses processos, sem dúvida nenhuma, é que a própria comunidade seja capaz de se auto-organizar sempre, em qualquer mobilização, etc., porque é exatamente o que você falou. Sempre tem um elemento aglutinador. Assim, os movimentos dificilmente surgem por geração espontânea. Geralmente tem um elemento aglutinador, e esse elemento aglutinador, e é isso, é meio química mesmo. Você jogar lá o elemento aglutinador, ele aglutina, e depois, ao aglutinar, ele deixa de existir, o que existe é a reação.
né? E reação continua sendo o elemento fundamental. Porque se o elemento aglutinador fica o tempo todo visível, na verdade as pessoas estão se aglutinando ao redor dele. Quando ele deixa de existir, a mobilização deixa de existir também. Então isso é muito, muito delicado, é o grande problema dos líderes, né? Tem líderes que são, o movimento que eles criam são poderosos enquanto os líderes estão vivos. Os líderes morrem, movimentos, ou depende de ficar o tempo todo presa à memória do líder, não à capacidade coletiva. Então, uma das formas, assim, o meu lugar é importante do elemento aglutinador, aquele que vai fazer vamos dizer assim, a chamada, vamos dizer assim, e vai criar, talvez, a estrutura para que as pessoas possam se encontrar, etc. Mas o fundamental mesmo é, uma vez aglutinado, uma vez esse grupo estando junto, a comunidade estando junto, é identificar dentro dessa comunidade quais são os elementos aglutinadores internos, quais são aquelas pessoas, organizações, etc., que tem mais, demonstram o interesse em exercer lembra a curva de engajamento, que estão no ponto mais alto da curva de engajamento, e começar a empoderar essas pessoas a que eles se tornem realmente elementos aglutinadores internos. A partir do princípio de que, assim, qualquer comunidade nunca vai acontecer de todos estarem o tempo todo engajados no mesmo nível. Isso não tem como. Uma boa parte das pessoas, elas se interessam em participar pontualmente, em momentos que interessam. Por isso é que é sempre fundamental você ser capaz de realmente identificar as lideranças próprias internas, apoiar essas lideranças e deixar que elas criem a sua própria dinâmica. Ao ponto que, quando você sai, você já tem um grupo que é maduro o suficiente para se reconhecer e se estruturar. E um erro que eu percebo muito é de movimentos, de ações, você não ser capaz de reconhecer as lideranças ou matar a liderança antes que elas surjam, por medo de perder poder. E aí, isso é uma questão muito prática. Como é que você faz com a divisão de poder? E processos de abundância, baseados no paradigma da abundância, elas partem do princípio de quanto mais diverso for o poder, mais resiliente é a comunidade. Quanto mais único for o poder, mais frágil é. Isso é meio contra-intuitivo, né? A gente acha que quanto mais forte for a liderança, quanto mais única, quanto mais, assim, não tem que ter muita gente discutindo, mais forte é. E não é verdade. A natureza mostra pra gente que é o contrário. É só você, aqui tem muito disso, São Paulo tem muito, é só você ir numa plantação de eucalipto. Por que a plantação de eucalipto é conhecida como deserto verde? Porque ela não é diversa, porque ela destrói a diversidade. E qual é a extrema fragilidade da plantação de eucalipto? Uma chaminha põe aquilo tudo, destrói aquilo de uma hora para outra. O fogo acaba com tudo aquilo. Enfim, ela tende ao objetivo, mas ela não é. Agora, uma floresta amazônica, por mais incrível que pareça, ela é muito mais, não é um fogo simples que vai destruir uma floresta amazônica, porque ela é muito mais complexa, há uma interdependência maior. Então, as comunidades que são mais interdependentes, mais complexas, que têm diferentes múltiplos focos de liderança, que isso está aberto, que isso é estimulado, etc., elas são muito mais fortes e resilientes. Então, sempre o que eu sugiro é isso, comecemos, criamos toda a base, que é importante, aglutina, já perceba ali quais são as lideranças que vão surgindo, isso é perceptível no processo, dou apoio, me retiro, e essas lideranças assumem a responsabilidade quando estão maduras o suficiente para levar adiante o processo. Acho que essa é a grande questão, é reconhecer, apoiar e fortalecer as lideranças que surgem. Show de bola. Eu vejo que esse é um grande desafio que a gente tem muito no interior, né? A gente vê que grandes centros, Florianópolis, Curitiba, né, próprio São Paulo, Rio de Janeiro, onde você veio, tem um grande número de pessoas e por isso tem bastante líderes e movimentos que surgem, né? Então, no interior eu vejo que tem um grande desafio, porque geralmente a gente não tem essas referências, né? Ou tantas referências assim. Então, geralmente há uma instituição que faz alguma coisa, uma pessoa que faz um movimento, né? Então, a gente fez esse programa de aceleração aqui, a gente conseguiu 21 inscritos, mas ativamente a gente tem 8, 9 pessoas aqui que estão procurando, né, se capacitar mais para melhorar os movimentos ou criar novos, né? Então a gente vê hoje que a gente tem muito desse problema de ativar mesmo as pessoas que estão na comunidade, que surjam outros movimentos, isso independente do que aconteça aqui na região, sabe? Tudo, ou não tem um movimento, ou não tem um grupo organizado,
que depende só de uma ou duas pessoas, ou quando tem é só aquela instituição que faz e não tem um ecossistema funcionando, né? Por isso que às vezes no Orion tem muitas oportunidades que aparecem pra gente que a gente às vezes não quer que venha pro Orion, sabe? A gente quer que vá para outro lugar para que não fique só na gente, que criem-se outros ambientes, né, de inovação também, e outros ambientes que nos colaborem, que as pessoas possam transitar entre esses meios. Mas acho que uma coisa que é bom ter em mente é que, assim, pela minha experiência, liderança não é uma coisa, não é que nem pé de jabuticaba. Você não vai ter um monte de jabuticaba que, de repente, numa situação, vai aparecer 20 mil líderes. Não acontece. Lideranças, gente está disposta realmente a assumir, a dedicar mais tempo, está no alto da curva de engajamento, que vai, geralmente é um número pequeno mesmo. Isso é assim mesmo. Em qualquer processo, em qualquer lugar. O que o diferencial para mim primeiro, está sempre aberto a que surjam novos líderes e em identificando, dá todo o apoio necessário para que possam florescer. Porque são esses que vão trazer outros, não tem outra maneira. E esses processos, dependendo do lugar, são de longo prazo, não são de curto prazo mesmo, não é de uma hora para outra, etc. Mas é assim, num ano você tem 2 ou 3, no ano seguinte você tem 3 ou 4, no ano seguinte você tem 5 ou 6, e pensando que cada líder ele nunca é sozinho, só é líder porque tem um conjunto que o reconhece como tal, e vai trazendo outros, e um vão se inspirando no outro, uma geração se inspira na outra, etc. Então, para mim, a questão não é de ter muito ou ter pouco, aqueles que têm serem mega valorizados, apoiados, sustentados, de alguma forma, para que eles possam trazer outros. Eu acho que essa que é sempre a grande questão. E às vezes eu ouço muito, putz, mas aqui tem pouco, enfim. Aí eu pergunto, será que tem pouco ou será que a gente está realmente reconhecendo aqueles que têm potencial, mas que, enfim, não... Porque também isso, às vezes a pessoa tem potencial, mas não reconhece em si o potencial. Não reconhece em si o potencial porque é negro e porque eles são tolhidas desde o começo. Não reconhece o potencial porque é parte de uma minoria para quem o entendimento de que o potencial de ser líder é inerente, é importante, é fundamental, está ali presente. Entendeu? Então a gente tem que ajudar a que eles se reconheçam como tal também. E ajudar com todo o apoio necessário, apoio logístico, de conhecimento, de empoderamento, etc. Enfim. Então, acho que essa é a questão. Sem muita angústia, acho que não tem isso não tem número certo, não tem proporção certa. Como eu falei, eu sempre uso a imagem mesmo, assim, e líderes não são jabuticabas, não nasce aquele monte de bolinhas, eles são uma fruta um pouco mais rara, mas por isso mesmo é que a gente, uma vez reconhecendo, tem que dar todas as condições para ela crescer. Renato, eu quero colocar um exemplo. A PAI ela tem um nome forte, né, nacional e tal. Então, para engajamento, é fácil. A gente consegue mobilizar rapidinho a população, né? A gente está passando uma dificuldade, vai na rede social, faz um almoço, a gente consegue lotar, a gente vende tudo. Problema, a gente tem um problema com a permanência desse engajamento. Tipo, a nossa diretoria, a diretoria da associação, é uma diretoria de idosos, ela não se renova. E daí, quando vem os jovens, começam, eles não permanecem. Eles não ficam, eles não... e alguns, eu posso dizer assim que a metade de certeza dos componentes da diretoria, eles não conhecem o trabalho da instituição. Eles estão pela causa, mas eles não sabem dizer que tipo de trabalho a gente oferece, quantos funcionários estão lá dentro. Eles podem saber da parte administrativa, quem é que paga os funcionários, como é que faz e tal, mas eles não sabem diferenciar. Esse é desse tipo, esse é daquele tipo. Ou quem que faz o que ali dentro, né? O que cada um, até onde pode fazer, dependendo da tua ligação administrativa, sabe? É engraçado isso. Essa permanência no engajamento para a gente também é complicado. E eu vejo que é difícil também para as outras organizações que não carregam o peso do nome. A gente carrega esse nome, mas carrega a responsabilidade de ser uma organização que vai estar sempre com tudo certinho, muito séria, muito, né? A gente carrega tudo isso aí. Porém, é engraçado isso, né?
A gente percebe, olha, se você vê uma dança de cadeiras na presidência, ali na diretoria executiva mesmo, e eles não têm mais pique, eles estão muito idosos. A gente precisava renovar, e eles entendem isso também. Não sei se não dão abertura, porque essa juventude se engaje mais, ou se eles vão lá e acham que, como a maioria já é de idade, então vamos deixar para eles, sabe? É um exemplo assim, interessante, mas é uma situação para a gente meio complicada. Isso é um desafio interessante. Acho que, sobretudo, organizações estruturadas como essa, eu acho que é bem complicado mesmo, porque, bom, aí são vários elementos. Um que é, assim, a questão geracional é muito desafiadora, que é muitas vezes complementada pela questão de exercício de poder também. Tem algumas pessoas que não querem abrir mão, tá, assim, entendem o que é o certo a ser feito, então dificilmente estão abertas a qualquer tipo de questionamento ao certo, ao que entende por certo. Então é difícil mesmo, e acaba mesmo, às vezes, inconscientemente, limitando as possibilidades de emergência de novas lideranças, para dizer o mínimo, né? E é um desafio fundamental, porque a Branco, um tempo atrás, uma organização que eu trabalhava, estava com um dilema parecido com esse, que ele dizia basicamente que os apoiadores deles estavam envelhecendo junto com a organização, e eles não estavam conseguindo conectar com as gerações mais jovens, para se tornarem apoiadores, inclusive financeiramente, e também voluntários, etc. E eles tiveram que fazer um exercício muito grande de, como é que eu vou dizer, de autoanálise, dizer assim, por que a gente não está conseguindo se comunicar com as novas gerações e tal, e aí tiveram que, tiveram que fazer alguma mudança na diretoria, inevitavelmente, para trazer gente um pouco mais jovem, necessariamente, e abrir todo o núcleo jovem, entregar esse núcleo com todo o poder para que eles pudessem se organizar da forma que quisessem a comunicação da organização. Inclusive criando coisas que o pessoal ficava horrorizado, festas e memes, internet, coisas que eles estão acostumados a fazer. Mas o resultado disso, depois acho que o processo levou quase uns 5 anos, foi que eles renovaram a diretoria, metade da diretoria com abaixo de 30 anos de idade, coisa que é inédito. Não faz 30, sendo que a diretoria era assim, tipo 80 anos de idade, 65, 60, sei lá. Era o pessoal realmente aposentado e tal. Foi um processo de transição muito interessante, mas foi um processo em que teve que ser aberto a fórceps, quase um espaço para novas lideranças aparecerem. E dar a liberdade de uma determinada área do trabalho para que elas fazerem aquilo que elas acham que tinha a ver com elas, com os jovens, né, na maneira deles atuarem, etc. Porque aquela parte do trabalho estava na mão deles. Eu não lembro qual era a diretoria que ia chamar, que era a diretoria não era de engajamento, não era de ação jovem. Deram um nome assim, e aí com um recurso, com um orçamento, um pouco até para treinar isso. Treinar orçamento, treinar não sei o que, esse tipo de coisa, porque na responsabilidade, etc. Eles começaram a mudar a apresentação, começaram a mudar eventos públicos, começaram a usar Instagram, coisa que a entidade nunca tinha pensado em usar na vida, e fazer live para Instagram, etc., com um recurso até relativamente pequeno. O orçamento que eles deviam ter por ano devia ser, sei lá, 10 mil reais, uma coisa assim. R$1.000 por mês, uma coisa, sei lá, não era uma coisa muito grande, não. Mas eles tinham a possibilidade de fazer coisas, de testar, né? E a partir daí, já daquele grupo, os 3 ou 4 se interessaram em continuar. Quando teve uma próxima eleição para a diretoria, já houve gente interessada em se candidatar, se candidatou, já na primeira eleição depois disso, teve 3 diretores com menos de 35 anos de idade, o que foi um ganho enorme, assim. Ou seja, começou a ter esse fluxo, né? Então é um pouco, mas isso passou por fazer esse reconhecimento, aquelas perguntas essenciais que eu falei lá dentro, e tomar decisões difíceis de abertura de mão de poder, de distribuir o poder, vamos dizer assim. Coisa que às vezes é muito difícil, né? Sobretudo as pessoas que têm uma noção aprofundada e fundamentada do que é certo e do que é errado, do que pode e do que não pode, do que é aceitável e do que não é aceitável. No mundo em que essas definições vão ficando cada vez mais, não elásticas, o que é certo, o que é errado a gente sabe, mas a maneira de fazer o certo varia, né? A maneira de fazer que dialogam mais com os tempos que a gente está vivendo do que você fazer um boletim escrito em PDF que ninguém vai ler, esse tipo de coisa, né? Um chá da tarde que ninguém vai, sei lá, enfim. Não sei se isso ajuda muito a responder, porque cada organização é uma organização, mas eu trouxe esse exemplo que eu me lembrei que me pareceu muito parecido com o que você disse.
foi perfeito. Tá bom. E eu deixei no chat aí o link aí para a apresentação, já subi já, então se vocês quiserem já podem baixar. Ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Não seria pergunta, mas trazendo um pouco dessa colocação que a Júlia traz, e eu, por acompanhar algumas instituições, existe essa questão, né, dos trabalhadores das OSCs, que acabam se enganjando muitas vezes mais que a própria diretoria em si, por diversas questões. Eu acredito que Lages tem bastante a crescer em relação a isso, porque evoluir, na verdade, né? Porque ainda está um pouco muito não existe o vestir a camisa. Às vezes, muitas vezes, a diretoria ela acaba se envolvendo porque a gente precisa compor a diretoria para ter eleição e dar continuidade e deixar a instituição aberta, né? E aí, essa questão do engajamento, ela acaba não sendo tão eficiente, eficaz, efetiva, e quem faz o papel da instituição é os trabalhadores, né, as pessoas que estão contratadas ali para fazer o papel. É um desafio bem grande, a princípio, a nível de município, mas trazendo um pouquinho ao que o Raul coloca sobre a questão de como ter líderes que dê continuidade no trabalho quando se tem um engajamento, quando se vai pensar numa proposta de trabalho. E uma coisa que eu observo muito enquanto técnica dentro dos projetos, e aí tanto para o público atendido, quanto as pessoas de organização, o que acontece? Quando a gente está num processo de trabalho, vamos supor, de 10 a 12 meses, que você trabalha com as pessoas, com famílias, ali você vai ter um pequeno grupo onde você tem que potencializar essas pessoas, dar um empoderamento para que elas se sintam fortalecidas e saber que mesmo que depois que eles vão continuar caminhando sozinhos, eles vão ter aonde buscar alguém que apoie eles na causa deles, né? Isso é uma questão de formação que tem que acontecer durante o processo de implantação, né? Durante o processo de engajamento, de fazer o projeto acontecer. E aí, a partir disso, está sugerindo, né, a contribuição do poder público, a contribuição de outros espaços, mostrar referências para essas pessoas também buscarem e terem como referência para estar se capacitando e poder dar continuidade àquele trabalho. Porque muitas vezes a pessoa que se colocou à disposição para ser o líder, passa-se um tempo e ele não está fortalecido, né? Muitos desafios começam a se apresentar, e aí tudo que ele sonhava, tudo que ele queria fazer, tudo que ele queria com aquela comunidade, todas as teorias e técnicas que ele aprendeu já não estão mais, né, nesse sentido, dando força. Então, isso acontece tanto em associação de moradores, nas organizações não governamentais, uma causa que a pessoa se envolveu, ela acaba perdendo um pouco essa identidade por conta dos desafios. E ter um caminho para dizer assim, a quem eu vou buscar socorro agora, às vezes é o que falta para impulsionar ela a dar continuidade ao trabalho que ela gostaria de desenvolver. E aí vai perdendo um pouco o amor, a pessoa precisa, às vezes, trabalhar para dar continuidade no trabalho dela, e aí vai saindo um pouquinho daquilo que ela faz. Então, manter a formação, ter aonde recorrer, eu acho que é o mais importante, né, nesse período de implantação de qualquer coisa, né? E aí vai de 1 a 3 meses, não adianta, de 1 a 3 meses não, de 1 a 3 anos, desse processo para poder dar continuidade, né? Não, eu concordo com você, acho que uma coisa que eu acho muito negligenciada nesses processos é justamente a questão da formação e do fortalecimento do líder, da liderança. A gente acha que dando o nome já é suficiente, não é, as pessoas podem até ter o instinto, o espírito de liderança, mas isso não é suficiente, tem técnicas, tem que aprender, tem que testar, tem que entender que tipo de líder você é, enfim, isso é uma coisa de carpir mesmo, de ficar esculpindo, de ficar trabalhando, não é o simples de você ter sido designado como líder que te faz um líder, é isso que eu quero dizer. Então isso eu acho fundamental, é outro aspecto também que eu acho que é muito negligenciado em muitas organizações e que acaba gerando muitos problemas para a organização e para a pessoa mesmo, gera sofrimento da própria pessoa e para as pessoas que estão ao redor dela, né? Muito bom, obrigado. Renato, só o acesso ao drive da apresentação está dando como negado, depois só para liberar para... Eu vejo
eu mandei eu pediram para liberar, deveria estar aberto a todo mundo, mas enfim, vou ver se eu consigo mudar tá aberto aqui, deixa eu ver. Qualquer pessoa com o link pode ver. Pode comentar, deixa eu mudar aqui, pronto. Vamos mudar outro link, vamos ver se melhora. Mas enfim, deveria estar ok. Mas a quem pediu, eu já dei uma liberada aí na aba que ele aparece. Vamos ver se por aí vai. Aqui para mim abriu legal, abriu em PDF normal. Tá bom. Mandei outro link aí, tá vendo? Isso, para mim funcionou também. Para mim ele também. Inclusive, nos próximos temas, a gente vai ter, com o Renato também, um tema só sobre o desenvolvimento de lideranças, né? Parcerias e voluntariado. Que até foi sugestão do Renato a gente falar sobre isso, que é bem importante para a gente conseguir manter o pessoal ativo, né? Como a gente está falando hoje. Exatamente. E, sobretudo, nesse papel específico, que é um papel muito delicado do papel do exercício da liderança. É um tema muito delicado e eu acho muito negligenciado ainda, pela minha experiência. Então, pessoal, já está chegando na hora aí, né? Já dá 9 horas, frio, bastante frio aí na serra, né? E aí em Floripa ainda deve estar também. Agradecer de novo aí a presença dos, o pessoal sempre está participando aí, né? Sempre está toda quinta aí assistindo online da forma que pode, né? Essa semana a gente teve um evento atípico, né? Que deixou um pessoal sem internet, né, com problema de conexão, mas geralmente o pessoal sempre assiste depois, a gente está acompanhando no YouTube lá também, que o pessoal está acessando. Queria agradecer o Renato aí pela disponibilidade e vir falar sobre o tema aí que foi muito rico, particularmente para a gente aqui do Orion também é um aprendizado, né, a gente montou essa aceleração muito para ajudar as instituições e as pessoas aqui da região, mas também para a gente aprender para continuar trabalho. Mas é muito importante. Agradecer o pessoal também que está vendo depois, né? O vídeo está se empenhando aí, e depois gerando questionamentos. E a Prefeitura de Lages também está nos ajudando a desenvolver esse trabalho. Quer deixar aí uma mensagem final, Renato? Mas agradecer a todo mundo ter ficado essas 2 horas, bastante tempo e ótimas perguntas. E mais ou menos agradecer aí pela oportunidade, é sempre bom trocar ideias, conversar e ter essa participação é sempre legal. Então eu que agradeço a todo mundo. Show de bola, ainda vai aparecer mais 2 vezes aí na aceleração aí, né, nos próximos meses. Enfim, agradeço a todo mundo de novo e até mais. Falou, até mais, obrigado. Tchau, tchau.